Questão número 9 de Física, FUVEST 2017. Nós temos uma típica questão que vai abordar o assunto da Lei de Snell. A Lei de Snell ela faz o estudo do desvio da luz quando ela sai de um meio e passa para outro meio. A luz que se propaga, ela precisa se introduzir num meio diferente, e isso faz com que o seu comprimento de onda se altere e ela desvie o seu caminho anterior. No primeiro momento, nessa incidência do ar até o poliestireno, dá para notar que o raio vem formando 90 graus, e é a única maneira com que um feixe de luz pode mudar de meio de propagação sem alterar a sua trajetória. Perceba que o próprio desenho já menciona que o feixe passa direto. Isso só acontece quando ele forma 90 graus com a superfície de incidência. Agora, depois de penetrado nesse poliestireno, ele vai sofrer uma nova passagem do poliestireno para o ar. E nesse caso ocorre um desvio. A própria linha pontilhada desenhada na figura indica 15 graus, que seria o grau de desvio do feixe em relação à sua direção anterior. Mas antes de mais nada, é necessário lembrar que para essa lei de Snell, nós temos que assumir a normal. A normal será uma reta perpendicular ao plano. Portanto, aqui seria a minha reta normal. A partir dessa normal, nós temos que definir o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. O ângulo de incidência se encontra exatamente aqui, que é o ângulo formado pelo feixe e a normal. O ângulo de refração, por sua vez, está aqui, junto com 15 graus. Esse ângulo de refração só vai ser claro se nós decifrarmos o que acontece anteriormente. Percebe que aqui nós já temos um pedacinho, esse 15 graus, e falta esse outro resto aqui para completarmos o ângulo de refração. Por definição, opostos pelo vértice, nós podemos chegar a essa conclusão. Perceba que nós temos esse valor da normal, essa reta da normal, e aqui nós temos essa linha. Portanto, esse ângulo é exatamente oposto ao I. Perceba, ó, a linha que cruza e define o próprio I. Essa mesma linha que define o I também define o ângulo de interrogação, ou seja, aqui também equivale à mesma angulação do I. Mas o ângulo de refração é justamente I mais 15. Bom, então vamos lá procurar esse valor de I. Uma vez que esse feixe entra de forma perpendicular, nós podemos dizer que aqui existe um triângulo retângulo e que estes ângulos são complementares. Esse ângulo que forma com a superfície e o feixe é o complementar de 25. Qual ângulo mais 25 dá 90? Se nós pensarmos um pouco, seria 65 graus. 65 graus, então, é esse ângulo. E como aqui nós temos a normal, que forma 90 graus, o I é justamente também um complementar de 65, que é 25 também. Portanto, por propriedades angulares na matemática, nós chegamos ao I. Por opostos pelo vértice, nós sabemos que esse pedaço também vale I. Conclusão, o R é 25 mais 15, o que define 40 graus. Portanto, toda essa angulação, que é o ângulo de refração, vale 40, e esse ângulo de incidência vale 25. Vamos à lei de Snell. Índice de refração 1, seno de incidência. Índice de refração 2, seno de R. O índice de refração do meio é justamente a incógnita. Vou chamar de NP, o índice de refração do poliestireno. O seno de I é o seno de 25, que nós temos 0,4. O índice de refração 2 é do ar, que no caso vale 1, segundo o texto. E o seno de R é o seno de 40, que vale 0,6. Se nós dividirmos 0,6 dividido por 0,4 é a mesma coisa que 3 sobre 2, portanto o índice de refração do poliestireno é 1,5.